Graças a Deus, amados e queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Estamos mais uma vez na casa de Deus, neste domingo, nesta manhã maravilhosa. Já queremos também agradecer a estes irmãos que estão aí conosco, nos acompanhando na live, nesta manhã maravilhosa, mais um domingo, né? E fique conosco aí que a palavra de Deus hoje vai falar fortemente com cada coração. Não saia daí, porque eu creio que Deus, Ele está sempre conosco, nos ajudando e nos confortando de todos os males que nos sobrevêm. Amém, meus amados? Então vamos à lição. Esta lição é a de número 2, dia 11 de abril de 2021, onde traz por título o propósito dos dons espirituais. O texto áureo nos diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios, capítulo 14 e o versículo de número 12. A verdade prática nos diz assim: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. A leitura bíblica em classe, para quem não tem a lição, está em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos 8, 9, 10 e 11, e depois 1 Coríntios, o capítulo 13, versículo 1 e 12. Vamos fazer a continuidade, a mesma coisa, né? Eu leio o primeiro, os irmãos dão continuidade no segundo. Versículo 8. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só, o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 e 2. Versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. É verdade. Se não tivesse amor, os dons não seriam nada, né? Vamos lá então, vamos nos colocar em pé, vamos fazer uma oração. Vamos chamar aqui a nossa professora, que vai estar passando hoje a lição. Querido Jesus, mais uma vez te agradecemos. Estamos mais uma vez nesta manhã, Senhor, maravilhosa, que nos concede, que nos dá o prazer de mais uma vez ouvir a Tua palavra, Senhor. Então fala conosco, fala com estas pessoas, com esses irmãos que estão nesta live, Senhor, e que vão procurar a palavra dentro do seu coração, para que venha, Senhor, repartir com cada um aquele que precisa e que também necessita. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém, Jesus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Os irmãos podem tomar assento. Muito bem, a nossa lição de hoje, ela tem como título o propósito dos dons espirituais. É muito importante e interessante a gente entender qual é o significado desta palavra, propósito.
para nós podermos entender o que a lição nos quer passar. Tá? Então, a palavra propósito, tá? Eu estava assistindo o pastor Wanderson Silva, que é da escola da Academia de Pregadores, e eu achei muito interessante uma colocação que ele fez. Então, ele fala, a palavra propósito, tá? Ela vem do latim que significa porque algo existe, ou seja, para que algo existe, né? Então, para que esse copo existe? Qual é a função dele? Né? Ou para que as coisas existem? Então, eu posso tentar dizer para vocês assim, para explicar melhor. Se eu quisesse pregar um prego numa madeira e eu usasse para fazer isso um celular, eu poderia atingir o meu objetivo? Até poderia, mas eu criaria para o futuro uma consequência, um outro problema. Eu resolveria um problema de imediato, mas eu criaria outro para depois. Que problema seria esse? O meu celular poderia estragar. Por quê que o celular poderia estragar? Porque o propósito para que ele foi criado não foi para pregar prego em madeira, mas sim o martelo. O martelo faz essa função e não o celular. Então eu resolveria um problema de imediato pregando prego com o celular? Poderia resolver um problema imediato, mas eu teria uma consequência. Não sei se os irmãos estão entendendo, né? Que cada coisa que foi criada, ela tem um propósito, uma serventia, né? Para ser criada. Então, neste caso, eu teria que usar o martelo e não o celular para fazer, para pregar o prego, né? Então, é a mesma coisa com o dom. Nós precisamos entender o porquê que Deus deu o dom para a igreja. Para que Deus deu esse dom? Qual é o propósito desse dom? De que forma nós temos que usar esse dom? Como usar este dom? Então a gente tem que entender isso, porque se nós entendermos isso, a gente não vai errar, a gente não vai desagradar a Deus, a gente não vai sair fora do propósito de Deus para as nossas vidas, né? Então a gente precisa deixar isso bem claro, né? Precisamos entender o propósito de Deus nos dons espirituais dados para a igreja, tá? Por quê? Porque quando a gente faz, a gente usa alguma coisa que é fora do propósito, a gente estraga essa coisa, a gente faz errado, a gente dificulta. Porque se eu uso o celular para fazer ali, porque eu não achei um martelo e eu quero pregar aquilo, e eu pego qualquer coisa que eu vejo na minha frente, eu vou ter uma consequência depois. Porque eu não usei a ferramenta certa para fazer a coisa certa, para fazer a coisa correta. E esse é o entendimento, tá, que a gente precisa ter. Então o dom, o significado dele do latim é donus, dono, que significa presente, significa dádiva. Então o dom é uma dádiva, é um presente que Deus dá para a sua igreja. Aí, para que Deus dá esse dom? Né? Deus dá esse dom, como diz aqui, no nosso texto áureo, diz assim, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles. Para quê? Para a edificação da igreja. Aqui está a resposta, né? Então, qual é o propósito de Deus em nos dar o dom? Para edificar a igreja. Então, nessa lição, a gente vai ver, tá? Como que nós vamos aprender como que a gente deve usar esse dom, de que forma a gente vai usar esse dom, tá? Para que a gente use esse dom dentro do propósito de Deus,
dentro daquilo que Deus estabeleceu e não dentro daquilo que nós queremos ou pensamos que seja o correto. Então essa é o que a gente precisa saber. Então a gente vai ver que dom, tá, ele também é um recurso, ele é um recurso que Deus dá para edificar a igreja. Por exemplo, para fazer esta aula aqui, nós precisamos de algum recurso. É o recurso do celular, para filmar, eu preciso do recurso do livro, eu preciso escrever, porque eu só consigo aprender se eu escrever, se eu digitar também já não aprendo, preciso escrever. Então eu preciso da Bíblia como recurso, eu preciso de alguns livros como recurso. Se eu não tiver esse recurso para mim estudar, eu não teria como chegar aqui e passar para vocês, né, a explicação da lição. Então isso são recursos. E o dom, tá, ele é um recurso que Deus dá para a igreja. Para quê? Para edificar a igreja. Então agora nós vamos aprender como usar de forma correta, tá, esse dom. Tá? A gente vai ver que uma igreja sem dons espirituais, ela é uma igreja inoperante. É uma igreja que não avança, que não segue, não avança no reino de Deus. É uma igreja parada, estagnada. Então nós precisamos, tá, dos dons espirituais. Então aqui o nosso objetivo geral vai dizer assim, ó: mostrar que os dons não são para elitizar o crente, mas edificá-lo. Então vamos entender o que é elitizar, né? Que a gente precisa entender o significado de cada palavra correta para entender bem a lição. A gente sabe que elitização ou elite é um grupo social, uma minoria que detém o poder sobre a maioria. Geralmente são os burgueses que têm dinheiro, que a gente chama na sociedade a elite, a nata, né, como se chama, né, a nata da sociedade, ou a elite. Tá? Então, a elite, geralmente ela é vista como um grupo de pessoas que não são humildes, tá? Porque elas detêm um poder e elas detêm esse poder sobre todas as outras pessoas, sobre um grupo social, né? Então é assim que funciona, né? Então a gente vai ver que a lição está dizendo que a gente não deve usar o nosso dom para quê? Para elitizar em prol de nós mesmos. Não posso usar o dom, tá, para me engrandecer. A gente sabe que hoje, tá, tem muitos pregadores, tá, que usam o dom para se promover. Muitos cantores, muitos pregadores querem tapete vermelho na hora que chega na igreja, né? Muitos cantores gospels, tá, hoje já estão fazendo concurso de tatuetas, né, para ver quem é o melhor cantor gospel, né? Então a gente já está vendo no nosso meio da igreja, tá, a elitização dos dons. Deus dá um dom para um pastor e ele é muito usado nas mãos de Deus. Geralmente a maioria deles tem tendência, tá, de sair fora do propósito de Deus, de deixar de ser um homem de Deus. Por quê? Porque eles ficam usando o dom para se engrandecer. Eles deixam de ser servos para virarem estrelas, para virarem celebridades. Infelizmente, é muito o que a gente está vendo hoje na atualidade, tá? Então, a gente vai aprender que o dom, ele é para a igreja, ele é de Deus, ele não é nosso, né? Então, esse é o propósito, tá, dessa lição, né? Então a gente vai ver que quando a gente não usa de forma adequada este dom, nós vamos sofrer uma consequência, tá? E qual é a consequência que a gente sofre quando usamos os dons de forma errada, fora do propósito de Deus? A consequência vai ser que o Espírito Santo se afasta e vai entrar
as obras da carne. Vai entrar, tá? As invejas, os grupinhos, as porfias, as dissensões, vai entrar tudo isso por quê? Porque o Espírito Santo já não vai mais estar ali. Porque ali já entrou a obra da carne, o dom já está fora do propósito daquilo para que Deus predestinou. Tá? Então, infelizmente, acontece assim quando a gente está fora do propósito de Deus. O nosso objetivo específico no ponto 2 vai dizer assim, que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. Quando eu falo em edificar a si mesmo, né, cada um de nós edificar a si mesmo, a gente não está falando de forma egoísta. Por quê? Porque se eu faço parte do corpo de Cristo, eu também tenho que ser edificado. Por quê? Quando alguém vai pregar a palavra, ou vai ensinar, ou vai evangelizar na rua, a pessoa primeiro, a palavra primeiro tem que ter impactado a pessoa. Porque senão como é que ela vai passar algo de Deus se ela mesma não viveu aquilo, se aquilo não mudou e não transformou a vida dela? Então a edificação, tá, primeiro tem que acontecer com quem faz a obra, com quem prega, para depois atingir a igreja, atingir o todo, né? Eu primeiro tive que estudar essa palavra, ela tem que entrar no meu coração, eu tive que crer para estar aqui hoje passando ela para vocês. Mas eu primeiro fui edificada, agora estou aqui passando para vocês receberem e serem edificados também. Deu para entender, irmãos? Né? Então, os dons, eles devem ser usados sempre com humildade. A pessoa tem que sempre saber que tem que ter humildade, né? Que o dom é de Deus e não é dela, e nunca usar para se promover. Eu sou o cara, né? Eu sou o bam. Né? Então a nossa leitura bíblica em classe, a Bíblia, ela vai nos relatar aqui no capítulo 12 de Coríntios. Primeiro, ela vai nos trazer uma dissertação sobre os dons. Já no capítulo 13, Paulo vai falar do amor. Tá, o nosso comentarista, o pastor Elinaldo, ele botou na lição esses dois capítulos, 12 e 13, porque a Bíblia fala primeiro de dom e depois de amor. Por quê que a Bíblia faz isso, né? Porque tudo que nós fizermos tem que estar alicerçados no amor. Então Paulo ensina sobre os dons, fala sobre os dons e depois ele fala de amor em seguida. Então ele está querendo dizer que Deus te dá o dom, mas você tem que usar este dom com muito cuidado, usar com amor. Porque se não usar com amor, você vai estar fora do propósito de Deus, tá? Então, sejam os dons espirituais ou sejam os dons ministeriais, certo? A gente tem que usar com amor. Os dons espirituais são aqueles dons como fé, sabedoria, ciência, né, línguas, interpretação de línguas, variedade de línguas e por aí afora. Já os dons ministeriais ou dons de serviço, tá, são aqueles que Deus constitui para a edificação da igreja. Ou seja, né, em Efésios 4:11, Paulo vai falar que são, né, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores, os doutores ou mestres, tá? Esses dons Deus deixou, que são os dons de serviço, tá? Os dons de serviço para a edificação da igreja. Então a Bíblia diz que tudo tem que ser feito com amor. Então eu vou pedir para os irmãos que têm Bíblia aí, abrir em Efésios, no capítulo 11, tá? Eu vou pedir para alguém ler para a gente, por favor, o Efésios 11 até o 14. Quem achar primeiro aí, faça o favor de ler para nós.
4, 11 até o 14. Quem achou pode ler, por favor. Efésios 4, capítulo 11 até o 14. Pode ler, irmão, achou? E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, então se vocês lerem o capítulo todo aí, 4 de Efésios, vocês vão ver que Paulo vai estar falando dos dons e de como usar os dons, tá? Bem certinho. Então vamos à introdução da nossa lição. Nesta lição estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja em Cristo. Parece que a gente veja acontecer o contrário, né? Quando alguém tem um dom dentro da igreja, parece que tem inveja, as pessoas não ficam felizes de ver Deus usando um irmão, uma irmã, né? Parece que há uma situação contrária, né? Quando alguém se sobressai muito no nosso meio, nós, em vez de nos alegrarmos, parece que não ocorre isso, né? Então, os dons não são para elitizar o crente. A igreja coríntia. A igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo idolatria. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola dirigida à igreja sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar àquela igreja que nenhum dom lhe faltava. Então a gente vai ver que a igreja de Corinto ela é uma igreja gentia, foi formada por gentios. E lá tinha um templo muito grande, suntuoso, que era o templo de Afrodite. Afrodite era a deusa da fertilidade, do amor e da alegria. Então, esse povo que cultuava lá no templo de Afrodite, muitos deles se converteram ao cristianismo, tá? Muitos gregos, romanos, judeus. Então, assim, o que acontecia nesse templo? Toda mulher, uma vez na vida, teria que entrar no templo de Afrodite e se prostituir com um estrangeiro. Quem era esta mulher? Toda mulher que ficava noiva. Toda mulher que ficava noiva era costume deles, a família levava para o templo de Afrodite para ela se prostituir com um estrangeiro, porque eles diziam que daria sorte para ela no casamento. Essa era a cultura da época, a cultura deles. Tá? Para nós é uma coisa horrorenda, absurda, inaceitável, impensável, inadmissível para a nossa cultura, para nós que somos cristãos e para os cristãos da época também. Né? Nesse templo existiam mais de 1000 sacerdotisas, e essas sacerdotisas, elas eram escravas de viajantes estrangeiros, eram prostitutas de escravos, de viajantes estrangeiros. E o que ocorria? Elas faziam essa prática sexual como uma forma de culto a Afrodite, né? Então, essas sacerdotisas, elas tinham que raspar a cabeça, elas eram carecas. Então, por isso que depois Paulo veio falar para a igreja de Corinto, para as irmãs,
que não deveriam usar o cabelo curto, mas o cabelo comprido. Por quê? Por causa disso aí. Porque as prostitutas, elas eram carecas. Então, a irmã que se convertia, a sacerdotisa que se convertia ao cristianismo, ela não poderia mais deixar o cabelo curto, ela teria que usar o cabelo comprido. Mas, enfim, isso não é o tema da nossa lição aqui hoje, né? Então, por isso que Paulo vai ter muitos problemas com a igreja de Corinto, tá? Muitos problemas. Por causa dessas pessoas que tinham esses costumes e elas se converteram ao cristianismo, mas é difícil ficar arraigado ainda os velhos costumes na pessoa. Ponto 2. Uma igreja de muitos dons, mais carnal. Desculpa. Os dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Corinto tinham por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho, a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Todavia, além de aquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisões, invejas, imoralidade sexual, etc. Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Por isso Paulo a chama de carnal e imatura. Com este relato, aprendemos que as manifestações espirituais da igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Uma igreja onde predominam a inveja, a contenda, dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual, e sim de carnal. Desculpa, gente. Então Paulo se aborreceu muito, né? Se entristeceu muito quando soube das coisas que estavam acontecendo na igreja de Corinto, né? E ele fez uma triste constatação, né? Que apesar de todos os dons, Paulo disse que eles tinham todos os dons. Eles tinham o dom eles profetizavam, eles tinham o dom de cura, eles curavam, eles falavam em língua, eles tinham quem interpretasse essas línguas, né? Alguns tinham fé. Então, como pode um povo que tem esses dons ser chamado de carnal, né? Por que Paulo vai dizer isso? Porque havia naquela igreja muitas panelinhas, como assim a gente diz, né? Uns diziam eu sou de Apolo, outros diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Pedro, outros diziam eu sou de Cristo. Esses que diziam que sou de Cristo eram considerados, né, os piores. Por quê? Porque é o tipo que hoje diz assim, ó, eu não obedeço a homens, só obedeço a Deus. Né? Aí um pastor local quer corrigir às vezes alguma doutrina errada, né? E o irmão não aceita, fica bravo, sai da igreja, tira a família toda e não aceita a correção do anjo da igreja. E infelizmente isso é muito atual, né? Então por isso que Paulo vai chamar a igreja de carnal, certo? Então assim, ó, a gente vai ver que o dom, tá? Quando Deus me dá o dom, eu tenho que saber que eu ainda sou pecador. E aquele dom não é para mim, mas é para a igreja, então eu tenho que aceitar. Existe uma hierarquia, a própria palavra, como a gente já leu, diz que Deus deu apóstolo, deu pastor, deu mestre, deu profeta. Tem uma hierarquia. Primeiro é o apóstolo, né? O mestre está lá em último. Então nós temos que obedecer ao pastor. Ele é o anjo da igreja. A Bíblia diz que ele está aqui para edificar a igreja. E é a função dele. E a pessoa que não aceita, ela é uma pessoa
que ela está fora do propósito de Deus. Então, é isso que a gente vê acontecendo ainda hoje. Uma igreja que possui dons, mas que ainda é carnal, porque lhe falta obediência a Deus. Tá? Então a gente vai ver que nós não precisamos de dom para ser salvo. Dom não salva ninguém. O que nós precisamos é dos frutos do Espírito. Nós precisamos ter o fruto do Espírito. Né? Porque o dom não salva ninguém. Tá? O dom, se eu uso ele fora do propósito que Deus me deu, eu posso edificar os outros, mas não a mim. Por exemplo, eu posso estar aqui ensinando vocês e não praticar o que eu estou ensinando. Aí eu estou fora do propósito de Deus. Eu posso edificar, ajudar a edificar a vida de vocês, porque vocês vão receber a palavra, vão usá-la corretamente. E se eu não usá-la corretamente, de nada me serviu o dom. Para que eu estou aqui então ensinando? Para que eu estou usando esse dom se eu também não posso edificar a mim mesmo? Se a palavra que eu estou lançando só está edificando os outros e eu vou ser perdido. De nada resolve. Né? Então, a Bíblia diz que nós temos que usar este dom com muita maestria, com muito cuidado, com muita sabedoria. Né? Então, a gente vai ver que as pessoas que não estão, aliás, que estão na igreja, mas estão fazendo o que elas querem, porque eu sou dona da minha vida, eu faço o que eu quero, o pastor não tem nada a ver com a minha vida, o problema é meu, essa pessoa está totalmente fora do propósito de Deus. Se o pastor disser, não faz, não é assim, não quero, ele sabe, porque ele está debaixo da direção de Deus. Então é nossa obrigação, para que a igreja tenha comunhão, para que nós andamos como um todo, para que não haja panelinhas, para que nós somos um só, como Cristo falou, né? Cristo rogou, Cristo orou ao Pai para que nós fôssemos um só nele. Então não pode haver essas dissensões, essas panelinhas, porque eu que sei, porque eu que faço, porque eu que tenho experiência, porque eu já fiz assim, deu certo, né? Mas nós temos pessoas que estão acima de nós, que nós devemos, sabe, obedecer. Né? A Bíblia vai dizer, ali em Mateus 7, 21, o Senhor vai dizer assim, ó, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, né? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Aí as pessoas vão dizer, isso aí se refere, né, ao dia do juízo, né? Então, aí eles vão dizer, mas Senhor, né, muitos vão dizer naquele dia, mas Senhor, nós não profetizamos em Teu nome, né? Nós não expulsamos demônios em Teu nome, nós não curamos em Teu nome, nós não fizemos muitas operações de maravilhas em Teu nome. Jesus vai dizer abertamente, né? Apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Então isso prova que o dom não salva ninguém. O dom não salva ninguém. O dom é uma ferramenta, é um instrumento para a igreja ser edificada. Neste momento eu estou fazendo uso dessa ferramenta aqui, dando essa lição. Todos os professores da escola fazem isso. O pastor faz isso todo dia, quem prega faz isso todo dia, quem evangeliza nas casas faz isso sempre. Está utilizando a ferramenta do dom. Né? Então muitos deixaram de serem servos para serem celebridades. Infelizmente isso é o triste, é o dom sendo usado fora do propósito. Então a gente vai ver que o termômetro da verdadeira espiritualidade de uma pessoa é o fruto e não o dom que ela tem. Não é porque uma pessoa chega aqui, conversa muito bem, fala muito bem, tem uma boa oratória, né, prega muito bem, isso quer dizer
que talvez ela pode estar fora do propósito de Deus, porque o que nós temos que observar é a prática dela, do dia a dia. Nós temos que observar a maneira como ela vive, a conduta da pessoa. É isso, né? Não é muito rodopiar na igreja, muito bater palma, né? Falar em línguas muito alto. Isso não mostra espiritualidade nenhuma. Mas a conduta do dia a dia, do viver do cristão, é que mostra a espiritualidade da pessoa. É o fruto que ela tem. O pastor Paulo Betti, um pastor muito famoso no Brasil, ele prega todo o mundo inteiro, né? E ele tem uma frase que ele fala que eu gosto muito, que ele diz assim, ó: nem tudo que enche os olhos humanos enche os olhos de Deus. Há coisas que são desprezíveis aos olhos humanos, mas que enchem os olhos de Deus, né? Então a aparência engana, né? Essa frase bem conhecida, né? As aparências enganam, né? Então nunca julgue ninguém pela aparência, né? Às vezes uma pessoa bem humildezinha, uma pessoa que às vezes não dá nada por ela, mas às vezes ela está lá na casa dela orando, ela não gosta de falar na igreja, ela não gosta, né, ela tem vergonha de falar, ou ela não se acha incapaz, mas ela está lá orando nas madrugadas, ela está lá buscando a face de Deus, e Deus é com ela, e Deus está na vida dela, e Deus faz milagres na vida dela, e você nem sabe, você nem imagina, e às vezes você julga pela aparência. Tópico 3. Dom não é sinal de superioridade espiritual. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com os dons da parte de Deus são por isso mais espirituais que os outros. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus, por ser resultado da graça divina. Não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos, de uma vez por todas, de que os dons não são a garantia de espiritualidade genuína. Como eu já li, né? Como eu já falei ali, né? Aqui está citando aquele versículo de Mateus, né? Então a gente vai ver no Salmo 23:6, Salmo bem conhecido, Davi dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias, né, da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi, quando ele pecava, quando ele errava, ele reconhecia o pecado dele e ele se colocava aos pés do Senhor. Ele nunca foi arrogante, ele reconhecia quando estava errado, ele aceitou a correção de Deus, sempre ele aceitava a correção de Deus e ele se humilhava a cada vez que Deus mandava um profeta para corrigi-lo, ele se humilhava. Né? Então nós temos que fazer isso, nós temos que reconhecer, mesmo com todos os dons que Deus nos dá de presente, nós temos que reconhecer que nós precisamos da misericórdia de Deus todos os dias, que nós precisamos nos humilhar na presença de Deus, e nós temos que reconhecer que nós somos falhos, que perfeito é só Cristo. E é assim, nos humilhando a cada dia na presença de Deus, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo as nossas falhas, é que nós vamos nos colocar no centro da vontade de Deus. Ou seja, nós vamos estar dentro do propósito daquilo que Deus quer para nós. Né? Então, o tópico seguinte: edificando a si mesmo e aos outros. Edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala a língua estranha edifica a si mesmo. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus, através de falar em línguas concedidas pelo Espírito.
com o objetivo de edificarem a si mesmos. Isto não significa que o apóstolo dos gentios proibiu falar em línguas publicamente, mas ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas proveniente do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Paulo, então, ele não proíbe de falar em línguas na igreja, mas ele indica, né, que o falar em línguas é quando tu está lá no teu particular, porque o falar em línguas, se não tiver interpretação, para nada serve no culto. Se alguém está aqui falando em línguas, principalmente muito alto, e não tiver quem interprete, aquilo é vão, porque está fora do propósito de Deus. Por quê? Porque o dom é para edificar a igreja. Então, se eu vou falar em línguas, eu tenho que saber interpretar. A Bíblia diz isso. Se eu não interpretar, ou não tiver quem interprete, então o dom foi usado fora do propósito. Por isso, Paulo diz que o melhor é na oração, no devocional. Quando a gente está no nosso devocional, falar em línguas. Porque o falar em línguas é para edificar a si mesmo. Né? Agora, se ele quiser falar no culto, tudo bem, ele não proíbe, mas tem que ter a interpretação, senão o dom fica inútil, fica sem serventia, não edificou a igreja. Para isso nós estamos vendo isso aqui, né? Para que serve o dom? Para edificar a igreja. O falar em língua, falou em língua no culto, edificou alguém entendeu? Porque se alguém não entender, não edifica. Se eu vim aqui dar uma aula para vocês em inglês, vocês não vão entender nada. Aí vai estar edificando? Não vai. Então eu tenho que falar o idioma que a pessoa entende. Então o falar em línguas, ele pode ser falado, mas tem que ser traduzido para o português, no culto. Falou em língua, tem que traduzir para português. Para a igreja entender, porque se a igreja não entender, como que ela vai ser edificada? Como que ela vai comer a palavra? Né? Porque a profecia, tá? A Bíblia diz que ela é mais importante do que o falar em línguas. E o que é a profecia? A profecia é a palavra. A palavra é a profecia de Deus. Então a palavra, ela é mais importante. O pastor Elinaldo, ele comenta no livro dele que uma vez ele foi pregar num lugar e ele não conseguia pregar. Porque as pessoas, a igreja era muito avivada, todo mundo falando de língua, e falava alto, falava, e ele disse que ele não conseguia pregar. Ele relata ali que aquela igreja foi mal ensinada. Tá? Que os crentes queriam mostrar muito que eram espirituais, que sabiam falar em línguas, porque ele não conseguiu pregar a palavra. E sendo que a igreja tem que ser ensinada que a palavra é mais importante. Então nós podemos falar em língua, podemos, mas na hora que alguém vai pregar, nós temos que ouvir a palavra. Nós temos que parar para ouvir a palavra. E ele também diz que o Espírito Santo não toma ninguém assim sem que a pessoa consiga se controlar. Ele diz que a pessoa consegue se controlar. Ela consegue parar na hora que ela quer. E aí ele fala que aquela igreja foi mal ensinada. Que tem que ter ordem, decência no culto. Então, a gente vai ver então, né, como que a gente tem que edificar a si mesmo, edificar os outros, tá? Eu quero pontuar aqui a devoção, né, que a lição traz aqui, né? Que o apóstolo estimulava os crentes da igreja a cultivarem a devoção. Tá? O que é devoção? Devoção, tá? É um ato fervoroso de buscar Deus, com toda a alma, com todo o coração, de botar Deus em primeiro lugar, de Deus estar sempre em primeiro lugar, fervorosamente. Sabe quando tu quer alguma coisa, tu quer comprar um bem material e tu fica juntando dinheiro para comprar aquilo, tu está ali naquele fervor, tu coloca toda a tua emoção naquilo. E com Deus nós temos que ser a mesma coisa sempre. Nós temos que estar sempre com esse fervor, com essa emoção, buscando a Deus com sinceridade. Os católicos, eles têm, a gente diz que os católicos, eles usam muito a devoção deles de forma muito fervorosa, né?
E nós temos que usar, que eles creem no santo aqui, no santo lá, e nós cremos no santo dos santos, naquele que morreu, mas ressuscitou, naquele que está vivo. E nós temos que colocar a nossa fé, a nossa devoção fervorosamente no nosso santo, que é o santo dos santos, é o que cura, o que sara, o que transforma e o que salva. Essa é a devoção que nós devemos colocar. Então, a gente vai ver que a edificação espiritual do crente, né, ela só ocorre quando existe esse fervor na vida da pessoa, quando ela, todos os dias ela é estimulada, todos os dias ela tem sede de Deus, todos os dias ela se levanta, ela tem vontade de ler a palavra, ela não começa o dia dela sem antes ver o que Deus vai falar, sem prestar o seu louvor, sem prestar a sua adoração naquele dia. Mais um dia o Senhor me acordou, porque a gente pode deitar para dormir e pode não acordar. Essa é uma realidade, não é? Quem é que garante que nós vamos acordar no outro dia? Ninguém. Eu tive uma conhecida minha, da minha idade, que morreu dormindo. Deitou, fez planos para o dia seguinte de almoçar na casa da família, não apareceu para o almoço, tá? Uma mulher com toda a saúde, uma mulher de 50 anos com toda a saúde, não era doente, não ficou doente, não tinha doença. Ela era cliente da minha mãe de salão e simplesmente deitou, fez planos de almoçar na família no dia seguinte e morreu dormindo. A família foi atrás, ela morava sozinha. Por que a fulana não apareceu? Tiveram que arrombar a porta. Chegou lá, a fulana estava morta em cima da cama. Morreu dormindo. Né? Então, quem é que garante que nós vamos acordar? Quando a gente levanta. No outro dia, quando a gente deita. Quem é que garante que nós vamos levantar? Nada pode garantir que nós vamos levantar. Então, por isso, nós temos que ter esse fervor todos os dias da nossa vida, prestando o nosso culto a Deus. Sabemos que a nossa vida, ela é fugaz, é efêmera, ela passa como um conto ligeiro, diz a Bíblia, e nós não temos a garantia de que amanhã nós podemos fazer isso ou aquilo. Por isso que a Bíblia diz que quando nós fizermos planos, nós temos que dizer: se Deus permitir, se Deus quiser, eu vou fazer tal coisa. Porque nós não podemos garantir nada. Para nada. Vamos ao próximo ponto. Edificando os outros. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais. Mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do irmão em Cristo. Em lugar de buscarmos prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus, usando dinheiro em troca de bênçãos, busquemos os dons espirituais. Agindo assim, edificaremos a nós mesmos e também aos outros. Então a gente vai ver aqui o propósito dos dons, né? Quando a gente, os irmãos da igreja ficam doentes ou tem alguma necessidade, a gente ajuda, a gente ora, a gente faz campanha, mas a gente não consegue enxergar quando o irmão está com a fé fraca. A gente não consegue enxergar. E às vezes as pessoas se desviam, saem fora da igreja porque a fé está fraca. E a gente não consegue ajudar porque a gente já perdeu a visão do reino de Deus. Porque nós só enxergamos as coisas materiais, as coisas deste mundo. E nós precisamos enxergar as coisas espirituais. E para enxergar as coisas espirituais, nós temos que ter essa visão do reino de Deus. Infelizmente, nós não conseguimos.
Por que tantas pessoas não estão mais frequentando a igreja? Por que tantas pessoas já nem vêm mais para o culto e a gente nem sente falta delas? A gente nem lembra delas. Isso é falta de visão do reino de Deus. Preocupação com a igreja, com a edificação da igreja. Quando eu e a irmã Maura fazíamos visita nas casas, a gente via a necessidade de levar a palavra para os irmãos crentes. O irmão estava lá fraca. A gente saía de lá, as irmãs estavam já tempo sem vir no culto. A gente ia lá, fazia visita, e as irmãs, né, irmã Maura, já saíam de lá. A gente sabia que elas saíam, que a gente saía, e as irmãs já ficavam mais alegrinhas, mais animadas. Por quê? Porque é muito importante essa questão. Mas já é crente, tem que se virar, já conhece a palavra. Não, irmãos, não é assim que funciona. Na prática, não é assim que funciona. Tá? As pessoas se entristecem, se aborrecem com as coisas desta vida, né? A fé fica fraca, e nós temos que ter essa preocupação com a fé das pessoas, porque se as pessoas perderem a fé, elas não vão mais vir para a igreja, elas não vão mais vir cultuar a Deus. Então nós não temos que nos preocupar somente com orar por enfermidade, ou somente com alimentos, né, com coisas materiais, não, mas nós temos que botar em primeiro lugar as coisas espirituais, né? Nos preocupar. A gente, né, parou a pandemia, infelizmente, não se pode mais hoje estar fazendo essa visita nas casas, mas nós temos que orar então para que Deus venha acrescentar a fé dos nossos irmãos, né? Isso tem que estar nas nossas orações, além de orar pelas enfermidades, nós temos que orar pela fé, certo? Pela fé dos nossos irmãos. Então, vamos para o próximo tópico. Edificando até o não crente. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falarem em línguas, isto é, a edificarem a si mesmos, seu desejo era também que esses mesmos crentes profetizassem a fim de que a igreja toda fosse edificada. O comentário da Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal diz sobre esse texto: embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque esta edificava a igreja inteira, quando o falar em línguas beneficiava o falante. Todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não crentes. Por isso, não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho sem em uma reunião? Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho se em uma reunião não entenderem o que está sendo falado? É como eu já falei aqui, né? A igreja, ela tem no culto muitas pessoas que são simpatizantes do Evangelho. Elas frequentam os cultos, mas elas ainda não são convertidas. E aí nós temos que ter essa visão do reino de Deus e acolher essas pessoas, olhar para essas pessoas e enxergar essas pessoas. Parece que nós, eu coloco isso para mim mesmo, nós não enxergamos essas pessoas, e zelar por essas pessoas e cuidar dessas pessoas, porque elas são o alvo da salvação. Nós já recebemos a salvação. Mas quando uma pessoa vem, um visitante, ela tem que ser muito bem acolhida, porque ela tem que ser muito bem recepcionada. Por isso que Paulo diz que se falar em língua tem que ter interpretação, porque aquela pessoa que é um simpatizante, ela está vindo da igreja, ela não vai entender nada, ela vai chamar nós de louco. Isso aí são todos loucos, porque estão falando uma coisa lá que não dá para entender nada. Então, por isso a Bíblia vai dizer que tem que ter a interpretação, que nós temos que tomar esse cuidado, abraçar essa pessoa,
cuidar dela, para que ela venha se firmar, para que ela venha aceitar Cristo, né? Então a Bíblia vai dizer que tem que ter uma promoção do reino de Deus. Nós temos que promover o reino de Deus. Mas essa promoção não é um barateamento, mas ela fala, tá, da gente trazer, promover no sentido de transformar, de curar, de somar no reino de Deus. Que nós temos que olhar para essa pessoa, para esse visitante, para esse simpatizante, porque ele é o alvo da nossa pregação. Os que estão aqui já são salvos, já receberam. Agora, aquele que está chegando, ele precisa de uma atenção maior por parte da igreja, né? Então, só assim a gente vai fortalecer o reino de Deus. Mas parece que quando o visitante chega, a gente olha, cumprimenta, dá tchau e pronto. A gente nem lembra mais do indivíduo. Se veio no culto seguinte, se não veio, a gente nem lembra mais de nada, né? E Deus, tá? Por isso que Paulo está dizendo, né, que a gente precisa fortalecer o reino de Deus. Nós temos que ter uma visão espiritual. E essa visão espiritual é enxergar, é olhar para o outro e ver o outro. Porque eu posso passar pelo outro e nem ao menos enxergar o outro. Eu venho para o culto, eu fecho meus olhos, eu cultuo a Deus, eu saio, às vezes eu nem olho para a cara de ninguém, nem cumprimento, eu nem enxergo. Eu tenho vergonha de chegar perto de uma pessoa estranha que está na igreja. Nós não devemos ter essa vergonha. Porque isso não promove o reino de Deus. Porque quando Deus, o Espírito Santo, manda alguém para vir assistir um culto, é porque Deus tem uma obra na vida daquela pessoa. Deus quer transformar aquela pessoa, Deus quer salvar aquela pessoa. E Deus nos colocou aqui para quê? Para ajudar aquela pessoa, para somar na vida daquela pessoa. Essa é a função do propósito de Deus, do dom. Deus deu para cada um de nós um dom. Aqui dentro todo mundo conhece a palavra, todo mundo sabe a palavra. Se entrar um estranho na igreja, qualquer um de vocês, qualquer um de nós, tem a condição de chegar para aquela pessoa e falar uma palavra para ela. Seja bem-vinda, Deus, Jesus te ama, Deus tem um propósito na tua vida. Cada um aqui tem. Isso não é obrigação do pastor só, é obrigação nossa, de cada um de nós, de acolher. Eu acho que eu já falei isso aqui uma vez, né? Que uma vez eu fui, há muitos anos atrás, fazer uma visita numa igreja ali, dessas tradicionais. Gente, eu fiquei tão impressionada quando eu botei o pé na porta da igreja. Até o baterista saiu e foi lá na porta me cumprimentar. É uma igreja que é assim, ó. Eles têm mais de 200, 300 jovens na igreja. Gente, eu fiquei tão impressionada com aquilo, um jovem vim cumprimentar uma senhora. Geralmente jovem não se mistura muito, né? Parece que há uma divisão de faixa etária na igreja. Né? Às vezes a gente passa assim, pelos jovens eles nem olham na cara da gente. Parece que tu é de outro planeta, né? Porque tu já é velho, já tem bastante idade, né? Mas infelizmente funciona assim. Então isso me impactou muito, sabe? Aquela situação ali, né? Dos jovens todos vieram me cumprimentar, abraçar, até eu me senti estranho, assim, meu Deus, tanto carinho, tanto amor, tanta, sabe? E isso que nós temos que ter na igreja, né? Com as pessoas que chegam, porque eles, os estranhos, é que são o nosso alvo, são o alvo da salvação, são essas pessoas. Muito bem, já falei demais. No próximo tópico, o relógio é nosso inimigo, né? Muito bem, vamos para o último tópico. Edificar todo o corpo de Cristo. Eu vou pedir, se eu passar só uns 5 minutinhos para os irmãos, só para mim acabar a lição. Tá? E eu quero dizer, irmãos, que para dar essa lição, a gente nunca consegue dar toda por causa do tempo. Aqui eu estou acelerando. Então são muitas horas de estudo, tá?
São mais de 10 horas de estudo para vir aqui falar uma hora. É muito jejum, é oração. A gente ora por todos os alunos, por todos os professores. Então, só mais uns minutinhos, tá? Só para que eu... Amém, irmãos? Amém. Tá, então vamos lá. Próximo tópico. Os dons na igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, 12 e 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Conforme diz Thomas Hover, parafraseando Paulo em Efésios 4:16, os membros do corpo, cada qual com a sua própria função concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todos. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Vou dar uma paradinha aqui, irmão. Assim, como eu estava falando aqui, né? Quando a gente deixa de abraçar um visitante, a gente está faltando amor no nosso coração. Está faltando visão de Deus no nosso coração. Temos que deixar a vergonha de lado, porque é um estranho, ir lá e conversar, abraçar, para que a pessoa se sinta acolhida e amada. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos amor em nossa vida. Então, em Efésios 1:17, Paulo vai interceder, vai dizer assim, Paulo vai interceder a Deus, tá? Para que Deus dê o dom de revelação da palavra de Deus para a igreja, porque ele sabia o quão bom é o Evangelho e quão transformador é o Evangelho. Mas se nós não sermos ensinados por Deus, nós não vamos compreender. Então Paulo roga a Deus que Deus revele para a sua igreja a essência do seu Evangelho, para que a gente entenda a essência desse Evangelho. Às vezes quando eu estava fazendo sala, eu fiquei pensando, né? Ai, Senhor, a gente fala, ensina e a gente não pratica. Meu Deus, tem de misericórdia das nossas vidas, porque nós não venhamos ser só ouvintes, mas praticantes da tua palavra, para que haja transformação nas nossas vidas. Então nós devemos nos preocupar, como eu já falei aqui, né, com a fé, né, com a fé dos nossos irmãos. Porque eu orei para que Deus traga nas nossas vidas, sabe, essa visão, esse amor, né, para que a nossa igreja cresça, que a nossa igreja, sabe, ela não enche, mas ela cresça na graça, no conhecimento, no amor de Deus. Nós sabemos que essa iluminação, ela só pode vir do Espírito Santo. Se não vier do Espírito Santo, não vai ser verdade, é uma mentira. Nós estamos vivendo uma vida falsa, um crente falso, um crente genérico. Se não tiver o Espírito Santo, não adianta, né? Por isso é necessário que o Espírito Santo nos revele a verdade da palavra, que Ele nos dê o dom da palavra. Eu oro sempre para que Deus me dê o dom da palavra. Senhor, me dá o dom da palavra, me abre a porta da palavra. Porque a Bíblia diz, Paulo orava assim. Paulo, sendo quem era, ele orava para que Deus abrisse a porta da palavra para ele, né? Então, João 3,16, que é o versículo mais famoso da Bíblia, que diz assim: porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando eu estava lendo isso aí, me chamou muito a atenção essa semana, uma coisa que eu sempre lia, mas até então não me chamava a atenção, essa expressão de tal maneira. Gente, a hora que eu estava lendo, parece que essas palavras me saltaram na minha vista, e eu digo, meu Deus, eu nunca tinha percebido isso, essa expressão de tal maneira.
fiquei pensando, mas o que significa isso de tal maneira? O que isso quer dizer? Aí eu fui dar uma pesquisada. De tal maneira, tá? É uma expressão de causa e consequência. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que, em consequência desse amor, Ele deu o seu Filho unigênito. Né? Então, sendo assim, né, também quer dizer, aí no dicionário da língua portuguesa, quer dizer, eu fui procurar o que significa de tal maneira, porque essa expressão é muito forte, né? De tal maneira. Quer dizer que não existe cálculo matemático para traduzir a magnitude, a grandeza do amor de Deus. É um amor que não se pode medir. Então, de tal maneira, significa isso. Não significa muito de quantidade, mas significa muito de profundidade. Então, a gente vai ver que o amor, ele ama primeiro, né? Por isso, a gente tem que amar primeiro, sem querer nada em troca, sem esperar retribuição. Ah, mas o irmão me agrediu, o irmão me disse os palavrões, o irmão não concorda com as minhas ideias, ele pensa de uma forma, eu penso de outra. A Bíblia diz que nós temos que amar. Aí, eu fiquei pensando, né? Essa palavra, de tal maneira, ela não é só para Deus. A gente pode pensar, o que eu tenho a ver com isso? Isso aí não é para mim. É para mim sim. Por quê? Né? Quando a gente vem para o culto, né? Contudo, que a gente venha para cultuar a Deus e não para cultuar as nossas vontades, né? A gente então, né, tem que ver que essa palavra é para nós sim. Então, anime-se, né, a viver de tal maneira, ame de tal maneira, leia a palavra de tal maneira, né? Busque ao Senhor de tal maneira, aprenda a cultuar a Deus de tal maneira, dá o seu louvor a Deus de tal maneira. O que é isso? É fazer as coisas com muito, mas muito fervor, com muita vontade. Fazer as coisas para Deus com muita gratidão, porque Ele nos salvou. Fazer as coisas para Deus como a gente faria com o filho nosso. Que a Bíblia mede o amor de Deus com o amor de mãe. E amor de pai. Né? A gente sabe que a importância que um filho tem para a gente. Então, quando um filho quer alguma coisa, o pai ou a mãe se desdobra para fazer, para ajudar. Então nós temos que fazer isso para Deus. Da mesma maneira, da mesma forma, né? Então eu fiquei pensando, Jesus conviveu com Judas, sabendo que Judas era traidor. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, como é que Jesus conseguiu conviver 3 anos com uma pessoa que ele sabia que era traidora? Será que nós conseguiríamos conviver com uma pessoa no nosso meio, sabendo que ela é falsa, conviver pacificamente? Eu digo, meu Deus, que coisa mais profunda, que coisa mais, sabe? Assim, na hora me deu um baque, assim, eu fiquei pensando, será? Né? Então, a gente vai ver que uma das facetas do amor é a compaixão. Só que essa compaixão, Jesus teve compaixão de Judas. Só que essa compaixão de Jesus, tá, não eliminou a consequência, né, que foi a morte.
né, que foi um erro. Judas escolheu de forma errada. Só que esse erro de Judas, tá, também não eliminou a essência de Jesus. Jesus conseguiu conviver com uma pessoa falsa. Ele não perdeu a essência dele, o amor por ela, pela pessoa. Só que Judas fez uma escolha errada. Só que essa compaixão que Cristo tinha dele não adiou, não eliminou a consequência, que foi a morte, que foi o erro. Então, às vezes, como a Bíblia diz que o joio e o trigo têm que conviver junto, que não se pode arrancar o joio porque nós podemos arrancar o trigo, nós temos que aprender a conviver com a pessoa falsa, conviver pacificamente. Porque é o joio que está no meio do trigo. Jesus nos dá esse exemplo quando ele conviveu com Judas. Gente, quando eu comecei a ler isso, comecei a ler essa passagem de Judas, eu fiquei tão impressionada, eu nunca tinha caído na real. Eu digo, meu Deus, como que Jesus conseguiu conviver pacificamente com Judas? 3 anos sem perder a essência dele, sem perder o amor no coração dele, sem perder a fé, sem perder a essência dele, porque Jesus é o próprio amor, né? Mas esse amor de Deus não nos isenta das nossas escolhas erradas, de nós sofrermos as consequências. Davi pagou um preço caro por uma escolha errada quando ficou com Betseba. Ele pagou, ele não perdeu a salvação, porque ele se voltou a Deus, mas ele sofreu a consequência. Deus tolera o pecado quando a gente enxerga o pecado, sai do pecado, mas nós vamos sofrer a consequência do nosso pecado. Tá? Essa é a verdade, porque o amor, ele constrange. Às vezes uma pessoa vem, né, e te fala um monte de abobrinha, um monte de coisa que te chateia, e aquela pessoa vai ficar pensando, né, ou eu vou chatear alguém e a pessoa fica pensando, bah, agora como é que eu vou chegar perto de fulano? Né? Bah, eu agredi o fulano, eu magoei o fulano, mas quando tu chega perto daquele fulano, ele te trata com tanto carinho, com tanto amor, mesmo tu sendo uma pessoa agressiva, que a pessoa vai se constranger com o tratamento que ela não merecia. E é isso, Deus nos constrange com o amor que nós não merecemos. Deus nos constrange. Então, para encerrar, irmãos, o último tópico, tá? Os sábios arquitetos de Cristo. Eu vou encerrar aqui rapidinho, só para nós terminarmos a lição. Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus. Os ministros sábios arquitetos. O fundamento já está posto pelos apóstolos. Jesus Cristo. Pelos apóstolos. Jesus Cristo é o fundamento. Mas os ministros têm de tomar cuidado com as pedras assentadas sobre este alicerce, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Irmãos, já é 10:05, tá? Vou aligerar aqui. Então, isso é uma advertência que Deus traz para os apóstolos, né, os pastores, para quem ensina a palavra, para quem fala a palavra, né, veja como edifica, se não vai estar ensinando heresia, né, ventos de doutrinas estranhas, né, olha a responsabilidade que tem quem prega, quem evangeliza, né, quem faz a obra de Deus, olha a responsabilidade dos pastores da igreja, né, que tem toda a igreja debaixo de suas asas, né, é uma responsabilidade muito grande. Por isso nós temos que orar pelos nossos pastores, né, sempre, né, para que Deus venha usar eles dentro do propósito que
foi dado a Deus. Já no último tópico, fala dos despenseiros dos dons. Eu nem vou ler porque já está tarde. Então, assim, então a Bíblia diz, né, a Bíblia compara, né, que, aliás, o apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus, e ele usou a figura do despenseiro, que antigamente era o homem que administrava a despensa e tinha total confiança no patrão. Então, o que o despenseiro fazia? Ele adquiria mantimentos, zelava para que não estragasse e distribuía para a família. Tá? Não vou ler o resto. Então, assim, o que é o mantimento? É a palavra. Zelava para não estragar, zelava para não entrar falsas doutrinas e heresias, e depois distribuía para a igreja. Essa é a responsabilidade dos nossos pastores, né? De zelar pela palavra, para que ela seja boa, não esteja estragada, né? Ele adquire a palavra, né? Ele busca a palavra, ele vai na palavra, ele zela pela palavra para ela não ficar estragada, e depois ele distribui para a igreja, né? Então, nossos pastores são os nossos despenseiros. Nós precisamos muito orar pelos nossos despenseiros, pela graça de Deus em suas vidas. Amém, irmãos? Desculpa o atraso, tá? Mas eu encerro aqui em nome de Jesus. Pai, aí deixa o irmão André ler a conclusão. A conclusão, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. A Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o Evangelho em mundo hostil, as verdades de Cristo e descrente de Deus. Diante desta tão sublime tarefa, a igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz da sua missão na terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Vamos colocar de pé neste momento, fazer uma breve oração e agradecer aos nossos irmãos da nossa transmissão. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por esta oportunidade, pelos nossos irmãos presentes em nosso templo, por esta oportunidade que o Senhor nos deu desta aula magnífica transmitida aqui pela tua serva. Pai, os teus filhos que neste momento participaram conosco online, que o Senhor venha de encontro a cada lar, a cada vida, a cada pessoa necessitada da tua presença, ser com cada um nesta manhã, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por tudo. Amém e amém.